Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 11 de janeiro. Nesse vídeo daqui eu quero falar com você a respeito da situação do atleta Marlon Freitas. Ele que caiu em desgraça junto à torcida botafoguense após aquela fatídica partida contra o Palmeiras no estádio Newton Santos. O Glorioso, depois de um primeiro tempo primoroso, 3-0 fora o baile, viu o Alviverde empatar. E faltando 1 minuto, estando 3-3 no placar, Marlon Freitas cavou uma falta no campo ofensivo. Muito bom, certo? Veio aquela piscadinha malandrona para, na sequência, devolver a bola nos pés do jogador do Palmeiras, oferecendo mais uma oportunidade de ataque, onde você tem a falta, a cobrança na nossa grande área e o gol da virada da equipe adversária. Dali em diante, a derrocada do Botafogo acelerou de forma mais incisiva e o ambiente para Marlon Freitas, junto à torcida, azedou de vez. Assim como Jair Ventura, o Everest, Marlon Freitas ganhou o apelido, o Piscadinha, Marlon Piscadinha Freitas. Só que isso, claro, em hipótese alguma significa dizer que o jogador não tem mercado no futebol brasileiro. E desde dezembro, o seu nome é vinculado a outras equipes, Internacional, Corinthians, Cruzeiro. Esse último, inclusive, é o alvo desse vídeo aqui. Afinal de contas, segundo o site Gol.com, a equipe celeste pode formalizar uma proposta. E o Botafogo estaria disposto a ouvir, não necessariamente aceitar. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Só que antes de mais nada, fica aquele pedido para você deixar o seu like. É sempre muito importante. O YouTube funciona dessa maneira. Você deixa o like, sinaliza que o conteúdo é interessante, mais botafoguenses passam a conhecer o canal. Esse conteúdo aqui passa a ser recomendado para outros torcedores como você. Além disso, peço também que você se inscreva aqui no Fala Fogão. Estamos mirando os 38 mil inscritos. Faltam menos de 250 inscritos para essa marca tão importante na nossa história e você pode nos ajudar a chegar lá. Beleza? Dito isso, vamos em frente. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a ordem cronológica como as notícias saíram desde dezembro a respeito do Marlon Freitas. Vamos lá. No dia 15 de dezembro, nós tivemos a seguinte notícia. Marlon Freitas desperta interesse de clubes como Corinthians e Internacional. Negociação não é descartada pelo Botafogo. Ainda no dia 15, à noite, saiu a seguinte informação. Cruzeiro tem interesse e faz consulta por Marlon Freitas, volante do Botafogo. Já uma semana depois, dia 22 de dezembro, saiu a seguinte informação. Marlon Freitas é tratado como negociável no Botafogo e pode sair se houver boa proposta. Veio o dia 31 de dezembro e a informação foi a seguinte. Cruzeiro pediu Marlon Freitas mais valores para negociar o William, só que o Botafogo não concordou. Todo mundo sabe, o Glorioso está buscando um lateral direito. E segundo essa informação, o William do Cruzeiro foi tentado. Só que o Cruzeiro queria o Marlon Freitas envolvido nessa negociação, mais um faz-me rir, para poder realmente ceder o jogador. O Botafogo não concordou, porque entende que o Marlon Freitas, um atleta que, apesar da derrocada do Botafogo, tem mercado, se for para negociar, dá para você fazer mais dinheiro. E claro, esse é um ponto muito importante para a diretoria da SAF. No dia 10 de janeiro, mais conhecido como ontem, a última notícia foi a seguinte. Cruzeiro volta a conversar com o Botafogo e pode fazer proposta por Marlon Freitas. Porém, tem um grande detalhe nessa informação do site Gol.com. O Botafogo estaria disposto a vender Marlon Freitas desde que a proposta seja irrecusável, que seja num valor que a diretoria do Botafogo entenda que é o correto. Eu sei que, por parte da torcida, qualquer proposta serviria para você se livrar do jogador. Mais um atleta aí dessa derrocada que deixaria o Botafogo. E a imensa maioria da torcida ficaria feliz. Só que na hora de decidir sobre a saída de um atleta, é importante que essa tomada de decisão seja racional. E o que eu quero dizer aqui com isso, Fogão? Se é para o Marlon Freitas sair, e todo mundo que acompanha o Fala Fogão já sabe a minha opinião sobre isso, eu gostaria sim de ver o Marlon Freitas sendo negociado, porém, alguém chegando, alguém com ótimo nível chegando para ocupar a sua posição. Para a gente não simplesmente criar mais um buraco
no elenco do Botafogo, que já tem várias lacunas a serem preenchidas. No setor de meio de campo, é sempre importante destacar, o Botafogo nesse momento conta com Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Cauê, PK, em fase final, digamos, de recuperação daquela grave lesão que ele teve, tem o Tietê, tem o Eduardo, tem o Raí. E se você quiser incluir nessa brincadeira, o Diego Hernandes, que de repente, quem sabe, pode vir a fazer a função do Eduardo. Mas a gente sabe muito bem, o Diego Hernandes é tratado como um jogador para jogar pela ponta, especialmente a ponta esquerda. Muito embora ele possa sim fazer essa função como um meio atacante. A gente perdeu o Gabriel Pires, a gente viu sair também o Lucas Fernandes. Não que faça, assim, grande diferença a saída do Lucas Fernandes, mas foram jogadores que deixaram o Botafogo. E até aqui, para o meio de campo, o Botafogo não contratou ninguém. O Marlon Freitas, querendo ou não, ele teve um papel importante na equipe do Botafogo ao longo do primeiro turno e foi muito elogiado na ocasião pelos torcedores. Ou seja, é um atleta que, embora não tenha ambiente, tem qualidade técnica. É claro que na raiva é mais fácil a gente falar, não joga nada, não sabe nada de futebol. Mas sejamos frios nessa hora. Apesar de tudo que aconteceu, o Marlon Freitas é um bom jogador. E esse fato não muda, não só em relação a ele, como em relação, por exemplo, ao Vitor Cuesta. É um bom zagueiro. Mas será que com 62 partidas o desfecho seria diferente em outro cenário? Cuesta já não é um menino. Mas técnica, qualidade técnica, a gente sabe que ele tem. Será que revezando com alguém, jogando menos jogos ao longo da temporada, o Cuesta não pode ser um cara que consiga apresentar o seu melhor nível? Em 2022 foi diferente. E ó, só de curiosidade, nada a ver com o Marlon Freitas aqui, mas aproveitando que eu citei o Cuesta, você sabe qual foi a diferença de minutagem total na temporada do Cuesta em 2022 com o Cuesta em 2023? É papo de 500 e poucos minutos de diferença. Em 2023, cerca de 3.100 minutos, 3.100 e alguma coisa. E em 2022, mais de 2.500. Uma diferença bem considerável no fim das contas de 500, 600 minutos. E isso realmente acabou pesando. No caso do Marlon, ele jogou direto também. Não é novidade para ninguém, não é segredo para ninguém. O Marlon jogou uma partida após a outra o tempo inteiro. E acabou sentindo como tantos outros jogadores. A parte física, todo mundo sabe, foi um problema. Não acho que tem clima para o Marlon Freitas ficar, mas entendo o atleta, claro, ter mercado. O Mano Menezes já elogiou muito o Marlon Freitas. Eu lembro que quando o Botafogo foi fazer a contratação do jogador assinando o pré-contrato, o Mano Menezes, que na época comandava o Internacional, tentou atravessar. Tentou convencer o atleta a não fechar com o Botafogo para poder ir para o Internacional. Por isso não surpreende que o nome do Marlon tenha tido alguma ligação com o Corinthians, porque quem está no comando do Corinthians agora? O Mano Menezes. Se o Cruzeiro fizer uma proposta vantajosa para o Botafogo, ainda mais considerando que o atleta chegou sem que o Botafogo pagasse nada de direito econômico, acredito que a diretoria da SAF vai pensar sobre. Não necessariamente vai aceitar a proposta. Até porque a mesma lógica que se aplica ao Cuesta, de você não reforçar um adversário direto da Série A, e quando eu falo direto é porque joga a mesma divisão, mas a mesma lógica se aplica. Se o Botafogo não quer reforçar um rival da Série A em relação ao Cuesta, o mesmo deve se aplicar ao Marlon Freitas, a menos que as cifras envolvidas sejam muito boas. Só que aí é aquela história. Se você vai aceitar uma proposta pelo Marlon Freitas, na minha opinião, você já tem que ter engatilhado um reforço para chegar no Botafogo. Não dá para você vender o Marlon Freitas e só deixar para contratar uma reposição lá na frente. Vai estar errado. Saiu, tem que chegar alguém. Vamos aguardar o desenrolar desses fatos, vamos aguardar o desenrolar dessa história, saber se realmente o Cruzeiro vai formalizar uma proposta ou se vai ficar só no campo da sondagem, o que acontece muito nesse período de janela de transferências, vocês sabem disso.
Eu, sinceramente, gostaria de ver o Marlon Freitas se transferindo para uma outra equipe. Não acho que tem clima para o jogador. O clima está pesado para ele e vai seguir assim ao longo da temporada. A maior probabilidade é essa. Agora, tudo sendo feito de forma racional. Não adianta liberar e só criar mais um problema. Tem que ser muito bem pensado e o Botafogo, claro, tem que agir no mercado. Quero saber a sua opinião, Fogão. O que você pensa sobre isso? Na sua visão, o Botafogo deve manter Marlon Freitas, apesar dessa questão do ambiente, ou não? Negocia o Marlon Freitas, contrata um outro jogador, vira essa chave e segue em frente. Deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, na hora do almoço eu estou de volta, por volta de 1h05 da tarde, para a gente poder resenhar a respeito das últimas informações do Glorioso. Um grande abraço e até a próxima.